Olá, senhores. Mais um vídeo sobre as cartas de Cristo, que é esse barulho. Foi o Cristo caiu, mas não estragou não. É mais um a continuação da carta número 6, que é uma carta muito longa, essa de número 6. E o número do vídeo é o 63 e da sequência 709. Então vamos relaxar, relaxando, relaxando. Vamos relaxar. Relaxando, relaxando. Vamos procurar sentir a energia. Que esta energia de Cristo nos ajude a entender, a absorver e nos ajudar a desenvolver também o amor incondicional e colocá-lo em prática, porque não adianta você desenvolver também o amor incondicional e não colocar alguma coisa, em prática. Sempre acontece alguma coisa em nossas vidas que a gente tem oportunidade da prática do amor incondicional. Acho que todo mundo tem uma época na sua vida de praticar. Por exemplo, ficou com um parente doente e você tem que cuidar dele. É uma prática de amor, porque tem muita gente que abandona, né? Um pai, uma mãe fazer um sacrifício para educar um filho porque ama, tem amor dentro de si. Mas não se deve amar com diferença de amor. Tem que amar. Olha, eu vi um vídeo de uma nova médium lá do EPA, que eu realmente nunca... A explanação dela foi maravilhosa. E o filho dela perguntou se ela gostava mais dele ou do canal do Pedro Augusto, né? Ela disse que era igual, né? Nas palavras evoluídas dela. Ela fala muito bem, muito evoluída. Realmente, você... Então, não tinha pensado bem nesse aspecto, mas realmente, a gente não tem que amar mais a família do que aquele vizinho necessitado ou do outro parente necessitado e não da família que vive dentro de casa. Tem que amar no mesmo nível. Aí a gente tem que usar o equilíbrio do Buda, o amor equilibrado, a balança, equilíbrio. Não podemos ter mais amor por uns e menos por outros. Temos que ter o mesmo amor por todos, igual ao Cristo, que tem amor por todos. Inclusive, ele tem amor pelos da não-luz. Igual a Deus, ao Criador primordial, a Deus, o Deus, né? Nosso Deus, que tem amor por todos, por todas as criações. Nós temos que ter aquilo que eu sempre falo. Nós temos que ter amor pelos animais, pelas aves, pelos seres do mar, pelos elementais, que são futuros humanos, os verdes da terra vegetal, pelas montanhas, pelas pedras. Tem gente que ri quando ouve isso. Pô, eu vou ter amor pelas pedras? Sim, as pedras são vivas. Elas têm a partícula do Criador. Você que está debochando ali. Eu vou amar a montanha por quê? Porque a montanha, ela tem vida. Até há montanhas que crescem com o decorrer dos anos. Amor aos cristais. Os cristais têm as partículas do Criador e eles se autotransformam. Tem vida.
Eles criam dentro deles. Esse aqui está virando rosa, aqui tem parte que está ficando rosa. Agora demora anos, eu tenho acho que quase uns 30 anos que eu tenho esses cristais. Eles estão se modificando, demora, né? É como a criação que demora. Primeiro a gente é uma partícula, depois vai, né? Vai se transformando. Então nós devemos amar todos no mesmo nível, seja da família, seja conhecidos, amigos, vizinhos, seres de outros planetas, todas as formas de vida no mesmo nível. A espiritualidade faz a gente ver os vídeos que a gente necessita ver, né? E agora de manhã, logo assim, eu bati, foi o vídeo. Bom, gente, então, vamos agradecer ao Cristo, a Deus, por estarmos aqui estudando, né? Lendo essas cartas que foram canalizadas. Muita gente não entende, acha que, quando a gente diz carta que Cristo escreveu, acha que que ele escreveu. As pessoas não entendem, porque ainda não têm a mente expandida, então elas não entendem. Elas entendem assim: está dizendo que Cristo escreveu. Cristo não escreveu coisa nenhuma. Aí falam, né, como já falaram aí. Então estou afirmando sempre para não haver dúvidas. As cartas de Cristo canalizadas pela médium que foi colocada aqui na Terra para receber essas cartas, ok? Essa canalização. E ele deu em forma de carta, que nós temos número 1, número 2, número 3, estão na 6ª. As pessoas, aquilo que eu falo às vezes em alguns vídeos, as pessoas não raciocinam, não estão habituadas a raciocinar. Eu também não fui habituada a raciocinar. O que me ajudou muito a raciocinar, em primeiro lugar, foi fazer artesanato criativo de peças que jogavam fora. Aí eu era obrigada a raciocinar. Isso aqui serve para quê? Não, isso aqui fica bem aqui? Não, isso aqui não. Depois, no meu estudo, comecei a raciocinar, a ter dificuldade, porque uma coisa dizia isso sobre o mesmo assunto, a outra coisa. Aí comecei a encaixar o quebra-cabeças que a gente tem que raciocinar. Então, o estudo da espiritualidade e dos extraterrestres fez com que eu aprendesse mais a raciocinar. É o que as pessoas não fazem, a maioria. A gente escuta assim, a pessoa vai a um centro espírita, ou a pessoa vai lá na igreja católica, ou vai evangélica. Bom, pastor diz isso assim, assim, tá. Bom, botando a cabeça é aqui. O católico vai lá, bom, tem que rezar o texto e tem que rezar. Ele não raciocina. Por que eu tenho que rezar isso não sei quantas vezes? Quem é o padre para me castigar, para dizer que eu tenho que rezar não sei quantas Ave Marias e não sei quantos Pai Nossos na minha confissão? Quem é o pastor para dizer que isto e aquilo é errado? Sabe? Aí a pessoa vai raciocinando. É como o caso, quando eu fui uma brahmane, eu tinha que praticar o celibato. Eu não tinha ninguém, estava praticando o celibato. Mas eles firmavam aquilo. Então, uma lá até falou, isso aqui é difícil. Ela tinha dificuldade disso. Eu escutei ela falar. Aí eu comecei a raciocinar, a fazer as comparações. Os animais foram criados por Deus, então eles transam. Os homens transam, por que é pecado? Por que pertencer a esta religião? É
uma filosofia, né, o Brahmani Kumari, mas chamam religião. Por quê? Por que tem que fazer isso? E eu fico só meditando, não sei quantas vezes por dia, acordo de madrugada, venho aqui para estar às 6 da manhã para meditar. Tudo bem para meditar, tudo bem, mas só isso. Aí eu escuto a Murli, que é canalizada por uma médium indiana lá da Índia, mas também notava que não se fazia bem para ninguém. Quando eu pedi ajuda lá, que tinha um rapaz que era advogado, uma das irmãs lá disse que eu não podia pedir nada, que era por causa de karma. Ué, então eu vou pedir ajuda ao advogado até para fazer um negócio que eu estava precisando, ele ia ganhar o dele, claro, né? Por causa de karma? Pô. Eu disse, mas o que é isso? Eu não gostei. Eu digo, ué, então são todos irmãos, aqui chamam de irmãos, e não é para ninguém ajudar um ao outro? Então, se não é para ajudar um ao outro, não são irmãos na religião, né? Os evangelhos também chamam irmãos. Bom, aí, olha o raciocínio. Não aceitei. Tive que aceitar, em parte porque o que eu podia fazer? Eu tive que procurar um advogado fora, né? Mas achei, isso não está certo, né? Aí a gente começa a fazer comparação. Por isso que é bom ter conhecimento de várias religiões, até frequentar um pouquinho, né? Não precisa estar sempre frequentando, para você ter uma geral. Aí você começa a pensar naqueles conhecimentos que você teve, algo está errado. Então nos chamam de irmãos e fazem uma dessas? Aí algo está errado nisso tudo. Então me ensinam que que o refrigerante faz mal, a coisa faz mal, e depois alguém lá que trabalhava na cozinha veio me dizer que o suco de maracujá, eles colocavam metade de guaraná e metade de suco de maracujá. Depois nós saímos para ir na casa de um irmão, e chegamos lá, começamos a meditar novamente, era um fanatismo por meditação. E no caminho, que estava muito calor, o que nos guiava perguntou, quem vai tomar uma Coca-Cola? Quer dizer, não está coordenando as coisas também. Ensina uma coisa, faz outra. E as pessoas geralmente não reparam nisso. Estamos com sede, vamos tomar. Não reparou, não lembrou que eles disseram e dizem que não se deve tomar refrigerante porque faz mal, né? Faz mal e está provado que faz mal mesmo, né? Principalmente certos refrigerantes aí, que eu não vou falar o nome, mas... E aí, né? Aí um dia eu vou lá para o estudo e fui a única, todo mundo faltou porque tinha jogo de futebol. E aí ele disse, é só você, não precisa não, né? Tá bom, concordei, não precisa. Ia ler e explicar com uma vontade, aí eu, tudo bem, voltei para casa. São essas coisas que as pessoas têm que reparar, né? Vídeos. Você gosta de um determinado canal, tem que reparar, guardar bem o que essas pessoas estão falando lá no canal, para ver se encontra contradição. Porque às vezes, quando a própria pessoa vê contradição no negócio que falou, ela fala, eu falei isso e aquilo, mas por outro lado, outros dizem isso assim, assim. É diferente, né? Diferente. E nas entrelinhas, a gente vê o tipo de pessoa que está fazendo o vídeo. A índole daquela pessoa. Dá para ver às vezes, é só prestar atenção. Os deboches, que o cara tá ensinando, mas está debochando dos outros, né? Falando mal,
falando muito mal, debochando na parte do deboche. Bem, senhores, então é isso aí. Vamos então ao que se propõe o vídeo, que é as cartas de Cristo, número 63, continuação da sexta carta, e vamos lá. Ok. Eu só fico mais de frente, assim, né? Eu quero que você conheça a verdade sobre aquela fatídica noite, a que chamam de minha última ceia. Para maior clareza, ainda que seja doloroso fazê-lo, desci em minhas frequências vibratórias de consciência para entrar diretamente na recordação consciente. Só um instantinho aqui, que eu estou enrolada aqui. Peraí. Recordação consciente de meus pensamentos e sentimentos durante a última refeição com meus discípulos. Ainda que eu fosse um homem forte, iluminado e seguro de que tinha um destino a cumprir, que não poderia evitar, não queria evitar, estava profundamente triste ao começar a refeição. A ceia da Páscoa. Meus discípulos tinham sido meus amigos, tinham ficado ao meu lado em algumas circunstâncias difíceis. Eu estava sofrendo por ter que deixá-los e temeroso por seu bem-estar. O que aconteceria a eles ao ficarem sozinhos, sem a minha orientação e proteção? Dependiam de mim mais do que percebiam. Recordei meus anos ensinando as pessoas. Senti uma profunda sensação de ironia ao recordar a minha volta do deserto. Estava sujo, descuidado, porém literalmente possuído por uma alegre solicitude para com os meus semelhantes e intensamente entusiasmado, porque poderia colocá-los no bom caminho, introduzir em suas mentes a verdade sobre a existência, mostrar como superar os seus temores, suas doenças, pobreza, miséria. Eu iria conquistar o mundo. Porém, como tinha sido diferente o resultado, logo estaria pendurado em uma cruz. Em verdade, entretanto, é que eu tinha alcançado muito êxito. Refleti sobre os momentos de cura, a aceitação alegre das pessoas do Pai amoroso. Eu podia compreender porque o sumo sacerdote e o conselho me odiavam. Ao invés de medo, castigo, sacrifício de animais, eu tinha trazido às pessoas a realidade do Pai amor, provando isso pela cura de casos terminais. Voltei minha atenção aos meus discípulos, que estavam falando entre si enquanto comiam. Eles permaneciam inconscientes do desafio que me aguardava, minha crucificação. Embora eu os tivesse avisado várias vezes, negavam-se a aceitar minhas palavras como verdade. Pensaram que eu começava a ter medo do sumo sacerdote e se perguntavam por quê. Eu já havia conseguido sair de situações ameaçadoras antes. Como era costume na Páscoa, falavam das circunstâncias da fuga dos israelitas para o Egito. João, que tinha uma forte imaginação, fazia um relato vivido de Moisés reunindo os israelitas e dizendo que finalmente iriam deixar o Egito, escapando da escravidão para a liberdade no deserto. Por esta razão, Moisés se dirigiu ao responsável de cada família, para que matasse um cordeiro sem mancha e com um punhado de ervas marcasse com sangue a porta de uma casa. Moisés disse que anjos viriam voando à noite
atravessando o Egito, matando os primogênitos de todos os egípcios e o seu gado, deixando somente os primogênitos dos israelitas, que seriam salvos pelas marcas de sangue em suas portas. Enquanto os escutava, vendo seus sorrisos e sinais de aprovação para aquele maravilhoso acontecimento, me dei conta angustiado de que pouco haviam realmente compreendido de minha descrição do Pai Celestial. Quer dizer, senhores, eles não conseguiram ver o absurdo de ter que matar um cordeiro, um bichinho pacífico que não fez mal a ninguém, e botar o sangue lá né? Não viu a barbaridade do que foi matar os primogênitos dos egípcios. Foi Deus quem mandou fazer isso? Matar os primogênitos do povo egípcio? Foi? Enquanto os escutava, vendo seus sorrisos e sinais de aprovação para aquele maravilhoso acontecimento, me dei conta, angustiado, de que pouco haviam realmente compreendido de minha descrição do Pai Celestial. Ouvi as palavras de João sobre sangue, sangue, sangue. Sangue do cordeiro sem mancha, sangue das marcas das portas, sangue das crianças e do gado egípcio. E também mataram o gado, viu? Mataram o gado egípcio também. Como sempre, me espantei com séculos de preocupação judia. Com sangue, brevemente recordei que Abraão esteve mesmo disposto a matar o seu único filho com a intenção de oferecê-lo em sacrifício, porque acreditava que Deus tinha dito a ele para fazê-lo. E logo pensei nos sacrifícios diários de animais no templo. Para mim, todo o conceito de fazer correr sangue como forma de pagar pelo pecado era completamente repulsivo. É o que está acontecendo aqui. Lá o judeu ministro, lá, o senhor das guerras, de Israel, diz que não vai acabar a guerra enquanto o último ser do Hamá não for morto. E por causa disso, ele está fazendo a matança das pessoas que não têm nada a ver, que não fizeram nada do que o Hamã fez com eles. E por isso, eles jogam bombas assim à torto e à direito, matando inocentes, matando crianças, velhos, adultos, homens, mulheres, gays, lésbicas, tudo, animais, cães, gatos e outros tipos de animais, né? Burrinhos, cavalos, etc, etc. Destruindo edificações que deu trabalho para fazer, está ali há anos e anos erguidas, destruindo os lares das pessoas, os que se salvam não tem mais onde morar, etc, né? Etc, etc, etc. O outro lá, o russo lá, presidente russo, também destruindo tudo e matando também pessoas que não têm nada a ver, que não são a favor da guerra. Continuam em 2024, ano 2024, continua a mesma coisa do que naquela época antes de Cristo e depois de Cristo, e na época de Cristo, e muito antes de Cristo. Matança, sangue derramado, sangue derramado, sangue derramado, e as pessoas não raciocinam, não despertam, não expandem a consciência, não sentem compaixão, não colocam o amor incondicional em prática.
E as pessoas que se salvam lá nessas guerras ficam com a ideia também de vingança. Não perdoam. Não perdoam, não entendem que estes seres são os verdugos, um animal, são piores que animais, porque os animais só atacam para comer, né? Atacam, vão lá, pega porque está com fome, não tem, né? Aqui a terceira dimensão tem que ter esses animais ferozes também. Então, muitos acham que está certo, isso mesmo, está certo, tem que matar, muita gente fala, tem que matar. Deus, quando faz as criações, ele faz, tudo bem, mas não é para andar uns se matando uns aos outros. Nos animais, quando há necessidade, eles se matam, né, mata lá para comer. Mas quando nós, depois de sermos uma partícula, até chegarmos a uma alga mineral, até chegarmos a uma planta, a uma árvore, até chegarmos com a evolução animal, a uma ave, a um ser do mar, para depois ser um elemental, para finalmente o plano da vida humano, para sermos humanos, nós já somos mais evoluídos e temos o dever, a obrigação de entender que a vida não é para ser assassinada, só para defesa. Você tem que se defender, né? Em alguns casos. Mas Deus não fez para... Ele fez para seguir os planos da vida até chegar à fase humana. E da fase humana nós temos a chance de sermos um anjo, depois um arcanjo, etc, etc, etc. Um Cristo. Até chegar a um Cristo, e depois quando chegamos a um Cristo, quando chega lá vai ir mais além. E as pessoas não entendem isso. Elas escutam, muita gente lê, muita gente sabe, mas não liga. Não faz por onde colocar, afirmar isso dentro da tua mente, para você evoluir, dizer para si mesmo, tem razão, eu preciso evoluir, eu preciso desenvolver o amor incondicional, vou pedir ajuda ao Cristo, vou pedir ajuda ao Deus, ou até vou pedir ao meu santo, ou vou pedir ao meu guia, ao meu protetor, para me ajudar um pouco, né? Porque eu não estou com dificuldade de conseguir. E então, a leitura, por exemplo, ajuda muito, porque quando você está lendo, você está tendo concentração. Não muito na internet, como eu estou lendo, mas no livro. Tem tanto livro espírita, e tenta entender um pouco de cada religião. Eu sou católico, não vou ler nada espírita. Eu sou evangélico, não vou ler nada espírita. Eu sou espírita, não vou ler nada de evangélico. Eu sou espírita, não vou ler nada de católico. Eu sou católico, eu sou espírita, não quero saber de Brahmani. Eu sou espírita, não quero saber de Krishna. Eu sou evangélico, não quero saber de Krishna. Eu não quero saber nada de Sai Baba. Eu sou católico, não quero saber nada de budismo. E por aí vai, né? Eu não quero saber de Mormon, mas devia saber a realidade dos Mormons para saber os absurdos. Os absurdos. Para saber. Eu sou católica, eu não vou entrar na igreja messiânica. De jeito nenhum. Que mais? É tanta religião. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, não vou ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia
não quero saber do Evangelho. Vai lá ler, ver as diferenças. Eu sou católico, não vou ler o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita fala da época em que Krishna esteve ali, é um avatar, né? Krishna, um avatar. Será que Krishna não era o Jesus Cristo? Antes de vir na roupagem de Jesus Cristo, já pensaram nisso? Que Krishna é o mesmo? É muito bom o mantra de Krishna, pois eu vou falar aqui, porque tem gente aqui que tem preconceito, está lendo as cartas de Krishna. E é um mantra que está puxando a energia divina, porque o Krishna veio representar, né, a energia do Criador. Krishna não é Deus, como eu falo na Índia, mas tudo bem, ele é um avatar. Então, falar o mantra Hare Krishna é muito bom. Não ser fanático, ficar 2 horas falando o mantra Hare Krishna e batendo lá naquele negocinho lá, né? Que eu até gostava de ouvir, é um som, não é igual o som do tambor de samba, pelo amor de Deus, né? É um som bom de ouvir, lá com os Krishnas quando tocam naquele batendo, né? Como é que chama aquele negócio? Sei lá, não sei como é que chama. Então vou lá. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então tem aquela musiquinha muito suave, né, de cantar. A língua sânscrita cantada é muito tonificante, aí é muito calma, dá um bem-estar na gente. Eu perdi todas aquelas músicas que eu tinha que falava em Deus, né, no Krishna, porque era em fita, né, fita cassete, então o aparelho enguiçou. E agora as fitas que eu tenho aí guardado, mas eu até me desfiz, outras ainda guardei, mas já está tudo colado, né? Não dá para ouvir. Aquela voz suave que canta, não é aquela voz berrante, né? Suave. Então o mantra cantado é assim: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aí você está trazendo energia para você. Muitos vão dizer assim: o quê? Ela está lendo as cartas de Cristo e está cantando o mantra Krishna. Cristo e Krishna. Vou repetir. Já pensaram que Krishna possa ter sido o mesmo ser que se apresentou como Jesus Cristo aqui na Terra? Pensem. Agora voltando à carta número 6 de Cristo. Bom, eu tinha parado aqui. Para mim, todo o conceito de fazer correr sangue como forma de pagar pelo pecado era completamente repulsivo, né? Porém, fiquei calado e não discuti com os homens. Percebi que suas mentes estavam cheias daquelas tradições, tão sólidas e duras como pedra. Essa foi nossa última rejeição juntos, em volta da mesa. Deveria ser um momento de paz entre nós e uma despedida amorosa. Era duplamente importante para meus discípulos, porque a Páscoa era um acontecimento muito sagrado para as suas mentes judias, e isso eu teria que aceitar com um espírito de amor e compreensão. Antes daquela noite, eu não havia celebrado a Páscoa, uma vez que a tradição me desgostava. Preferia subir às colinas tranquilamente para meditar, deixando meus discípulos celebrarem
a Páscoa com suas famílias. Por causa daquele hábito, eles não estranharam meu silêncio no momento. Eu estava meio recostado, meio sentado, incapaz de relaxar como costumava fazer, tenso, contraído, compassivamente caloroso para com meus discípulos, ainda que aborrecido com eles. Perguntavam-lhe: como poderia deixar para estes seguidores sonolentos, confusos, um sinal efetivo como recordação? Algum ritual que trouxesse de volta às suas mentes confusas tudo o que eu estava tentando ensinar. Eu queria sacudi-los, tirá-los daquela fixação pelo sangue. Enquanto eu escutava a conversa sobre Moisés e seus atos milagrosos, me ocorreu que se eles estavam tão preocupados com sangue, então eu daria sangue a eles, para que se lembrassem de mim. Inclinei-me sobre a mesa, peguei o pão e parti em vários pedaços, dizendo bruscamente: eu sou como o seu cordeiro pascal. Distribuam este pão entre vocês e peguem cada um a sua parte. Comam e façam isto em minha honra, por ter trazido a vocês a única verdade que o mundo já ouviu. Deixem que este pão seja o símbolo de meu corpo, que está a ponto de ser maltratado na cruz. Pararam de conversar. Olharam para mim. Vamos, comam, eu disse. Como em um sonho, silenciosamente tomaram um pedaço de pão, passaram-no aos outros e todos comeram a sua parte. Então peguei uma grande taça de vinho e disse para beberem e passarem aos outros. Este vinho é o símbolo de meu sangue. Eu vim para dar a vocês a verdade sobre Deus, a verdade sobre a vida, porém, eu fui rejeitado. Meu sangue correrá por vocês. Novamente em silêncio beberam da taça e a passaram entre si. Suas faces estavam tensas, mas não disseram nada. Era óbvio que todos estavam comovidos pelas minhas palavras, que não agradava a eles. Eu sabia que Judas tinha recebido dinheiro para apontar-me aos soldados do sumo sacerdote, quando o momento chegasse. Também sabia que a noite da Páscoa seria aquele momento. Então, disse a Judas: vá logo e faça o que tem que fazer. Judas me olhou longamente e via dor e indecisão em seus olhos. Ele estava repensando o assunto, porém o meu tempo havia chegado e eu queria terminá-lo de uma vez. Vá, disse com rudeza. Judas levantou-se e saiu da sala. Os discípulos ficaram surpresos pela maneira como eu falava e perguntaram o que Judas iria fazer. Vai dizer ao sumo sacerdote onde me encontrar. Vão crucificar-me, exatamente como eu falei para vocês. Observei um certo cinismo doloroso, as expressões de seus rostos, dúvida, sobressalto, terror. Logo brotou uma torrente de perguntas ressentidas. O que iria acontecer a eles? Eles tinham deixado suas casas, a família por mim. Se eu fosse crucificado como um delinquente comum, eles perderiam uma vida de liberdade e segurança. Eu então disse que iriam me abandonar. Com veemência negaram tal coisa, mas o fizeram. Estava demasiado cansado para discutir com eles. Eu tinha me tornado tão forte, tão seguro,
no conhecimento de que o Pai estava em mim e comigo a todo instante, que eu podia me dar ao luxo de perdoar a deslealdade deles, e ao final de tudo isso seria liberado de meu corpo e poderia ascender aos reinos de luz, que eu tinha frequentemente sentido, mas nunca visto em plenitude com a visão terrena. Em um pensamento que me trazia profundo consolo e uma feliz sensação de expectativa. Então sorri para eles e disse: é bom que tenham feito o que pedi, em lembrança de mim e de minha morte, que está por vir. Continuem partindo pão e bebendo vinho juntos, recordando que sempre os amarei e que ficarei com vocês em espírito, até que se reúnam comigo aonde vou. Não tenham medo. Vocês serão guiados, serão inspirados, serão fortalecidos e falarei claramente com vocês. A minha única advertência é esta: no futuro, muito do que tenho ensinado a vocês será esquecido. Muito do que disse será descartado pelo pensamento humano ou distorcido pelos mitos humanos. Logo, houve um pânico e um clamor. Como será isso? Sorri e levantei as mãos. Falo do que acontecerá em um futuro distante. Enquanto isso, sejam fiéis a tudo o que ensinei e não duvidem de nada do que eu disse. Chegou então a hora de ir ao Monte das Oliveiras, o lugar onde os soldados do sumo sacerdote iriam me buscar. E por agora, termino e vou continuar no próximo vídeo. Vou anotar. Pronto. Para quem não entende como Jesus sabia o que ia acontecer, porque Jesus, evoluído, ele era médium. A mediunidade dele era evoluída, ele via o futuro. Sim, simples assim. Cristo sabia o passado de cada um, vivia o presente e via o futuro. Por isso que ele falava o que ia acontecer com ele e o que ia acontecer com os discípulos. Bem, senhores, então é só isso por hoje, tá? Um bom estudo, uma boa compreensão, vamos colocar em prática. Não se deixe contaminar pela violência que está em todos os países. A espiritualidade maior e também um extraterrestre veio aí falar num canalizador e também numa canalizadora lá de um outro canal, que vai acontecer uma catástrofe realmente, né? Porque as pessoas não mudam, as guerras continuam. Agora essa, entre aspas, guerra da Venezuela é uma guerra, né? Também, de outra maneira. Contaminando a própria natureza, né? Está sendo destruída, a natureza, as árvores, animais sendo destruídos pelo fogo. Ao mesmo tempo que o fogo está destruindo, ele faz a limpeza do local, das larvas astrais, dos vírus astrais, das bactérias astrais. Ao mesmo tempo, faz as duas coisas, né?
Então, agora eu não lembro qual é o elemental correspondente ao fogo, é o... sei lá. Estou lembrando, nós fomos elementais, né? Antes de sermos humanos. Então, senhores, fico por aqui por hoje, por agora. Vou falar a data, hoje é domingo. Não, domingo não. Hoje é sábado, dia 7 de setembro do ano de 2024. 7 de setembro, proclamação da República. É feriado. Estou trabalhando, fazendo vídeo, viu? Então, tchau, tchau. Tudo de bom para vocês.